Prefeitura, da Secretaria de Saúde, Esportes, fazer um lanche, sociais, fazer uma tarde de espiritualidade. E, basicamente, é muita coisa para pouco tempo para a gente falar, ainda mais, né? Mas a gente espera que tenha dado ao menos uma visão geral do que são os casos especiais, porque o objetivo nosso aqui era dar uma visão geral desses casos. Mas vocês veem que é preciso aprofundar em cada um desses setores. Para isso é mais tempo. Qual é o foco, né, da paróquia, aprofundar, estudar e ver como acolher, discernir, acompanhar, integrar todos esses casos, né? E a gente já, como é que é aí? A gente termina já com a oração aqui, como que é? Não, agora perguntas, agora que é a parte boa, uai. Ai, a gente agradece imensamente, viu? Foi super enriquecedor, muitas informações mesmo. A gente está aberto aí para as perguntas e para a gente começar essa questão, tem algumas coisas que ainda, né? Como tem muitas dúvidas, isso de todo mundo, não seria diferente para a gente aqui, né? Vocês falaram essa questão do incluir, acolher, um jeito que tem através do Bom Pastor e do EC, né? Encontro com Cristo. Não é isso? Sim. O EC seria especificamente para a inclusão de qual grupo? O EC é a inclusão de todos os casos. Por exemplo, pode casais conviventes, pode ser solteirões, inclusive viúvos, né? Viúvas. Pessoas sós. Então, o EC se encontra esse pessoal todo com o pastor, né? O Cristo ali. E então, o foco do EC e do próprio EC, do próprio encontro do EC, você pode daí ver também outros grupos para ser acompanhados, né? Você tem ali muitas pessoas sozinhas, tem a oportunidade também, né, de pessoas só se encontrar, né? Às vezes, né, um encontro desses aí, mas assim... Aí, nesse caso, na essência, é para aqueles que estão sozinhos. Então, sim, por exemplo, o pessoal que é idoso, mas já estão viúvos ou nunca, né? São solteiros. Sim. Aí poderia estar aqui e já estaria fazendo trabalho também já com os idosos, de certa forma. Sim. Pessoa também que às vezes mora junto, né? Tem gente hoje que mora junto, os amaziados e tudo. Os casais conviventes. Pode convidar para a oportunidade de ir lá falar do que existe, a incentivo ao matrimônio, valor do matrimônio. Tá? E dentro dos casos especiais, tem a preparação dos casos consensuais, não é isso? Que sim, são os conviventes que vão se preparar, né, para o matrimônio, e uma vez eles fazendo esse matrimônio, eles passam a não ser casos especiais, não é isso? É o caso nosso. Nós vemos dos casos especiais. Que hoje é regularizado. E aí regularizamos a situação na família, e é muito interessante porque, se vocês viram, tem 40 anos que tem a Familiares Consórcio, e lá estava falando de casais e a experiência, foram morar juntos. Então tem gente que está morando junto desde aquele tempo lá, quase 40 anos, 30 anos, e às vezes agora viram o valor do matrimônio, né? E aí aproveitar para fazer uma boa preparação para esse pessoal, e para depois já inseri-los também, inclusive, na pastoral familiar, sabe? Porque como tem nós fomos inseridos, né, no dia do matrimônio. Então, aí vem isso, né? Tem essa questão de como uma ação para incluí-los, porque, por exemplo, não é só participar do encontro, né, o Bom Pastor, do EC, mas que eles também estejam em ação dentro da paróquia, dentro da igreja, e aí chamar para outras pastorais, para acolhida, para vários, né? O fim é reintegrar, né? O fim é acolher, porque a gente vê que, infelizmente, muita gente se distancia da comunidade por falta dessa acolhida, né? Então, o propósito... Já pensa assim, estou em pecado, então eu não vou passar perto da comunidade, da igreja, né? E é como se a gente, os que estão numa situação regular, tivesse mais um estado de graça de quem
não está nessa situação, né? E não é assim. E esses encontros é justamente para quebrar isso aí, inserir essas pessoas e vencer, porque às vezes tem muita dor por trás, né? Dessas separações, muito sofrimento, aí fazer o exercício do perdão. A misericórdia de Deus, né? é maior do que o nosso pecado. Tem que lembrar sempre. Um desafio que a gente tem muito, trabalhando com o Bom Pastor, Nova União, está ligado muito à questão da Eucaristia, né? O trabalhar muito essa comunhão espiritual. O que vocês falam para a gente, né, sobre isso? O que é essa comunhão espiritual? Até que para todos que estão aqui possam entender exatamente e possam incentivar, explicar isso para esses casais nessa situação. Acho que a primeira coisa que é interessante falar é assim, a importância, né, dos sacramentos. Então, isso aí está ligado ao conjunto de sacramentos da igreja. São 7, porque 7 é a totalidade, é a unidade. Então, você vê todos os sacramentos como essa graça constituinte dessa comunidade, porque Deus é comunidade. E aí, para entender, primeiro é isso, quando rompe com um desses sacramentos, você, de certa forma, não está inteiramente aberto para o outro sacramento. Então, a primeira coisa é entender que não é a igreja que quer. Depois, por que não pode confessar? Né? É porque a confissão tem lá a matéria que é o arrependimento. Então, se você arrependeu, você vai romper com a situação. Então, é interessante, por exemplo, um casal que se propõe viver como irmãos. Fala, não, eles podem confessar? Pode, mas eles têm que viver a propósito de viver como irmãos, né? Então, aí vem essa questão da comunhão eucarística, nessa situação de pessoa que separou, de fato, recebeu o sacramento, separou e está vivendo sozinha, essa pessoa pode comungar normalmente. Né? Tem os casos, né, que a pessoa conseguiu a declaração de nulidade, o caso foi declarado nulo, volta ao normal, regular na igreja, comungar, confessar, e tem até que fazer isso, mas você vai não cair de novo, né? Que Jesus falou, vai e não peques mais. Né? E aí tem aqueles também que vivem como irmãos. Então, ainda que separaram. Então, essa questão você falou aí da comunhão espiritual. É justamente a pessoa saber que a comunhão na igreja não é só a Eucaristia, é todo um caminho para chegar à comunhão eucarística, mas se você antes você comunga, primeiro você pede perdão dos seus pecados, comunga com a comunidade, comunga com a palavra, e aí que você recebe a comunhão. Então tem, às vezes, muita gente que não está recebendo essa comunhão, a comunhão eucarística, e não está valorizando. E tem gente recebendo a comunhão com a palavra e está, às vezes, valorizando até mais. Então, Cristo, né? E aí a pessoa aprender a fazer a oração, né? Tem a oração, né? Tem a oração. Para fazer a comunhão espiritual, né? E essa comunhão espiritual é muito interessante. A gente já ouviu, por essas passagens aí nos encontros, muitas pessoas que fazem a comunhão espiritual e que receberam muitas graças, cura de câncer, sabe? Cura de muitas doenças, através dessa intimidade, é uma intimidade espiritual com Jesus. Sabe? Não diminui o valor da comunhão. Na Gaudium Spes fala muito isso aí, né? Dessa comunhão com a palavra, a comunhão através do Jesus que sofre na pessoa, né, do menor. E isso é interessante, que se a gente vê lá em Mateus 25, Jesus fala que às vezes a gente vai ser julgado, né? Muitos vão achando, eu comunguei o Senhor todo dia lá, né? E Jesus pode falar, olha, eu não te conheço não, por quê? Você comungou, mas não pôs em prática aquilo que eu ensinei, né? Você não acolheu o que estava sem roupa, sem casa. Não visitou o prédio. Não deu de beber, não visitou. Então, essa comunhão espiritual com esse pobre, com essa pessoa que precisa, e Jesus está nela, é muito interessante, né, desenvolver isso. Então, fica aí a dica, se trabalhar muito essa questão do entendimento, mas não só, né, para a questão das novas união, mas para que todos possam entender o real sentido da Eucaristia, né, dessa comunhão realmente do fazer dentro do caminho do Senhor. Sim. E aí, diante da sua fala, dá a entender, né, de tantas ações que o Casos Especiais, né,
necessita, né, a gente acolher, dá a entender que dentro da pastoral parece que é a que mais é uma ação de igreja de saída, né? Porque esse acolher é aquele que vai exigir demais, que a gente vai até a pessoa. Seria isso? Ana, acho que isso aí é uma das questões que a gente precisa, ou a gente, né, a própria igreja precisa ainda amadurecer muito, isso que o Papa Francisco tem insistido, essa igreja em saída. Porque é muito fácil. Quem quer ir atrás Você vai atrás de ter uma situação boa. Você olha na família, com quem você quer estar? Alguém que te incomoda, você quer estar ali perto? Não, então a gente quer acomoda, sabe? Então, esse de você sair ao encontro dessa pessoa, para isso, é preciso muito essa experiência com esse Jesus mesmo, misericordioso, sabe? E foi o que Jesus fez durante a vida pública dele. Foi isso. Sim, de sair de si e ir ao outro, né? E encontrar essa situação. E aí poderia usar, às vezes fica pensando, mas isso aí é difícil, mas às vezes a igreja faz isso através dos movimentos, por exemplo, Legião de Maria, Vicentino, tem muita riqueza na igreja, sabe? Na comunidade. E que já faz esse contato. Então, precisa a pastoral familiar, os casos especiais, ter essa parceria aí, essa articulada desses movimentos que já fazem isso, para saber dos casos, e às vezes fica sabendo através do pré. Por exemplo, o filho que está na catequese. Agora, meu falou lá que o pai não é casado, não sei o quê. É essa parceria com a catequese. O encontro, né? Você falou do EAC, né? Desse grupo de adolescentes, encontro. Aí, vocês encontram. Tem muita situação, só que às vezes o agente da pastoral familiar tem que ir lá, então nós precisamos ir lá, né? Que é o que traz muito para a gente hoje, né? A Pastoral Nacional está incentivando muito a gente essa interação, essa integração com as pastorais, porque muitas vezes a situação, eu falo até antes, está ali, na hora que ele traz o filho para batizar. Isso aí. Né? Que é porta de entrada, e aí vem todas as situações, e aí a gente, enquanto pastoral familiar, tem que estar atento desde o nascimento até o caducando, né? Sim, e é interessante você estar falando, porque a gente vê muito, assim, a gente ouvia, acho que eu vou casar na igreja porque eu preciso batizar os filhos, ou ser padrinho, e, cara, o sacramento, com isso, se a gente for nessa conversa aí, a gente vai enfraquecendo o sacramento do matrimônio. Então, a gente tem que acolher essa pessoa? Tem, primeiramente, acolher. E levá-los agora num processo mistagógico, sabe? De entrar no mistério, de entrar no conhecimento de conhecer a graça, a importância de querer, de fato, o sacramento, não uma coisa, que eu vou ser padrinho, eu preciso... Não, mas que eu preciso, é o casal que precisa, é a família que precisa, não é só o filho, não é só o afilhado, sabe? É uma coisa que a gente precisa entender. Isso mesmo. Estão falando aqui, né, para gente que o EC começa pelo EC e vai para o Bom Pastor, né? Na verdade, se conhecem lá dentro do EC e vai para o Bom Pastor. Sim. Né? E às vezes dentro do Bom Pastor, a gente já conhece muitos casos que estão no Bom Pastor e às vezes... Que vão para o ECC. Isso. Então, essa articulação, vai articulando, vai integrando. E quem faz o caminho? A gente começa, a gente pega e planta, mas quem faz é Deus, né? O Espírito Santo age. Então, a gente não precisa ter medo de fazer isso, sabe? De plantar essa semente aí. Isso. E o José Geraldo está comentando aqui que é muito importante que o padre da igreja fale a mesma língua da pastoral. Então, é muito importante que vocês que estão participando dessas formações sentem com seu pároco, né, conversem, explique, tenha, né, essas orientações, perceba o que realmente vocês podem fazer, né, dentro da paróquia, não é isso? Isso é interessante, porque assim, ainda que os agentes da pastoral familiar são, às vezes, a família, né? Não é o casal. É o casal, não, é a família. E talvez, assim, no pré e no pós, seja interessante o casal, porque vai orientar, mas nos casos especiais, não. Nos casos especiais, a gente não é o casal, é a família. E, às vezes, a família é a viúva, né? É o solteirão, como nós falamos aqui. Então, mas, assim, quem é assim, a responsabilidade primeira na pastoral familiar é o bispo.
Depois, quem está lá representando o bispo? O padre, na paróquia ou na comunidade. E depois aí vem o agente que está junto. Aí isso é a igreja, povo de Deus. Né? Mas o agente também não pode agora, às vezes tem até essa dificuldade, né? Que falta o incentivo do pároco ou do vigário. Né? E o agente, de fato, ele está certo. Ele não pode chegar, eu vou fazer tudo assim, do meu jeito, como eu quero. Não, ele precisa ter essa... Está articulado aí com o pároco, com o vigário, que está articulado com o bispo. Né? Então, por isso, por exemplo, o Bom Pastor, esse encontro, ele nasce ali, os casais veem ali, quem pode, tudo vai atrás, mas ele tem que conversar com o pároco. Olha, vai dar para a gente fazer esse encontro aqui. E uma coisa boa também que seja interessante, que já tem muitas paróquias que já têm experiência do Bom Pastor, ajudar as que não têm, sabe? Porque às vezes tem umas que não começam porque não sabem, mas já tem umas que sabem. Então, podia fazer a parceria de levar agentes, pessoas lá da paróquia que não tem, para, sabe, fazer ali naquela paróquia e levar para a sua comunidade. E como ganha quando a pastoral familiar encontra apoio dos padres, né, do bispo, só tende a crescer e ajudar muito nas fragilidades das famílias. Muito. Pois é. Bem, então, parabenizando, agradecendo. Aqui tem um agradecimento especial que eu acho que, na verdade, a gente que agradece a ele, que é o padre, né? O padre Tiago, da Diocese lá de Januária. Na verdade, o que possibilitou realmente a gente ter expandido essa formação para a província, né? Foi através do padre Tiago, que inicialmente solicitou isso ao regional. Então, a gente que agradece o senhor, viu, padre? E eu acho que nós, enquanto províncias, né, igreja de Deus, nós temos que andar junto mesmo, né? Porque é um desafio, não é isso? Isso. Aí a pastoral familiar vai chamar pastoral de conjunto, né? Porque todas as pastorais de envolvimento tem família. Família, mas ela tem esse específico dela aí que a gente viu, né? Que precisa focar. E aí, é interessante que você está falando, porque são muitos desafios, são muitos casos, mas tem muita coisa já sendo feita na igreja, sabe? E talvez está faltando a gente conhecer mais, divulgar mais, comunicar mais isso, né? Somar força e para ajudar a família, e como diz o Papa João Paulo II, ajudar a família é ajudar a igreja e a sociedade, pois a família é a célula básica, né, de tudo, é onde nasce tudo, né? Então, tá articulado mesmo. Eu falo que, assim, hoje, nos casos especiais, entendendo a pastoral familiar, uma palavra que não pode faltar é articulação. Articulação, e isso é interessante, né? Articulação, as veias que liga, que leva o sangue no coração e no cérebro, que faz a vida acontecer. Essa articulação ela tem que existir, tá? Ela é fundamental. E a gente que aproveita aí para agradecer, você falou do padre Tiago, de fato, ele assim, empenhou muito e pediu, mas foi muito bom isso que vocês tiveram a ideia de fazer em província, acho que é uma coisa boa, sabe? Estendeu, aí vai ser numa diocese, ou às vezes fazer uma coisa numa paróquia, fazer na diocese toda, fazer na província, né? Articulando, pegando essa riqueza, essa força que tem aí, e o Espírito Santo conduzir para a gente experimentar mais o reino de Deus aí, né? Isso é. Agradecer também, né, mais uma vez ao Fred, que está transmitindo para a gente, organizando tudo isso. Se não fosse isso, né, Fred? Quer falar, Fred? Não, Hoje mesmo, se não fosse o Fred, a coisa não tinha acontecido, não, né? Agradecer a vocês por dar essa formação tão bela aí para a gente, né? Nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos para estar servindo para evangelizar aí para o reino, né? Então, não precisa agradecer, não, é missão. Missão. Pois é, mas é com muito carinho, viu, que a gente agradece. Que virão outras, né, gente? Próximas, provavelmente em relação à província, a gente tem já que estamos agendando
uma formação para o segundo semestre, mas com temas mais específicos que a gente precisa. E aí vocês dão a ideia, sugerem na arquidiocese e diocese de vocês, né? Trazer temas específicos, por exemplo, homossexualismo é um que vocês abordaram aí, porque realmente sempre chega muito para a gente como trabalhar, né? Então a ideia é trazer temas específicos assim para a gente estar conversando com especialistas e que possam nos dar orientações de como realmente agir. Isso mesmo. Né? É muito bom mesmo. E agradecer, então, mais uma vez a vocês, viu? A todo o Regional Leste 2, a coordenação e tudo mais, que realmente colocou, que nos engrandeceu muito. E foi um momento essencial, realmente, assim, que a gente precisava de iniciar, se está precisando iniciar os nossos trabalhos, nada melhor do que uma formação, né, gente? E aí eu está muitos agradecendo, mandando bênçãos para vocês. Amém. Viu? Amém. Ótima formação, parabéns, casal. E agora é com vocês aí. Beleza, então a gente também agradece muito a Deus e a você, Nelisa, Fred, né, Gilberto e o Silvio, são os coordenadores aí do Regional Leste 2, né, e toda a coordenação, e os padres aí, o padre Tiago. Vamos pedir a Deus, né, que ele derrame suas bênçãos sobre nós. O Papa João XXIII, quando ele foi convocar o Concílio Vaticano II, ele falava dos desafios, né, que teria, mas ele pediu para a gente concentrar nas palavras de Jesus, que diz: olha, eu estarei com vocês todos os dias, não tenham medo, eu venci o mundo. Então, que isso também possa estar sempre presente em nossos corações e nossa mente. Esse Jesus que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado e que nos salvou, ele está conosco todos os dias, em qualquer situação, em todas as situações. E que a gente sinta essa companhia dele, essa força, esse amor, e esse caminhar junto com ele, com as nossas famílias. E que estenda assim a graça e as bênçãos a todos os nossos familiares. Que a cada dia a gente possa ir sentindo mais repleto dessa graça de Deus, independente da situação que a gente esteja. Que todos sintam essa misericórdia de Deus, sintam esse amor, sintam essa força, sinta que é amado e amada, e possa assumir as suas famílias, possa assumir suas realidades. É assim que a gente termina, né? E aí, rezando, né, a oração do jubileu, lembrando esse ano, né, que nós estamos no ano do jubileu, não sei se vocês conseguem ver, vocês vão rezando aí, está bem pequenininho aí, mas vamos tentar rezar, né? Vamos lá. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória, a graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós nos colocamos à disposição de vocês, né? E que Deus nos ajude a caminhar sempre na paz, no amor, na fraternidade. Uma boa noite para vocês, um abraço, viu? Com Deus. Deus protege.
Boa noite a todos. Boa noite As pessoas que abençoada. têm um interesse muito grande em divulgar. Padre Zezinho e Padre Antônio Maria. Fez parte da campanha da minha que uma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Que nada no mundo separe um casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Ninguém interfira no lar e na vida dos dois.